Amigos do canal Calcio Parlato, vamos tratar nesse vídeo de um assunto que não especificamente tem a ver somente com o campeonato italiano, mas vamos botar nossas argumentações a partir de situações concretas do campeonato italiano. Falaremos de renovação de contrato. Falaremos de situações em que os clubes se encontram obrigados pela concorrência, obrigados pelo andar da carruagem de anos, alguns anos para cá, a fazer ofertas, talvez muito acima daquilo que seria o esperado para poder manter um jogador que, nos próximos anos, possa vir a encerrar seu contrato. Vamos pensar em 3, 4, 5 casos concretos. Vamos começar pelo o que está mais ou menos em pauta nesses dias, que é a renovação do contrato de Dybala. Dybala que foi adquirido em 2015 pela Juventus por 40 milhões, um valor que na época era um valor bastante elevado, considerando a idade que o garoto tinha em 2015. Foi uma aposta que deu certo, evidentemente. Dybala hoje é um jogador que é capitão da Juventus, é o símbolo do novo ciclo da Juventus. Se de novo ciclo podemos falar, considerando que Allegri voltou e instaurou um tipo de futebol talvez não tão novo assim, pelo contrário, mas isso é outro assunto, já tratamos disso e trataremos disso também em outras situações. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: o Dybala vai renovar, segundo as informações, por um valor de 10 milhões por ano durante um contrato de 4 ou 5 anos a partir de 2022, de janeiro de 2022, que significa, em prática, renovar, né, e pagar para ele líquido 40 ou 50 milhões. Bruto é praticamente o dobro disso. Ou seja, se a compra do jogador, evidentemente, os valores são líquidos, não tem aí questões ligadas a valores extra. Quando se fala de um salário líquido para o jogador, tudo aquilo que incide em termos de imposto de renda, que na Itália é um valor muito mais alto do que aquilo que se paga o teto aqui, por exemplo, no Brasil, estamos falando aí praticamente exatamente do dobro. Ou seja, é isso uma prática sustentável? Haja visto os números que a Juventus apresentou na semana passada, apresentando o balanço com uma perda acima de 200 milhões. É esse o caminho virtuoso para esse tipo de futuro? Para um clube que, evidentemente, tem tido dificuldades, e aí gestionais, para se manter no ativo. E a mesma coisa vale para a Inter, que acabou de anunciar, aí já é oficial, a renovação do Lautaro Martins. Lautaro Martins, que vai ganhar 6 milhões mais bônus que, dependendo de objetivos alcançados pelo time, possam chegar a 8 milhões. A pergunta é exatamente a mesma. É assim que é necessário fazer para manter alguns jogadores? Fazemos qualquer loucuras? São valores muito altos se pensarmos ao custo, né? De novo, sempre dobrando o valor daquilo que é líquido, né? O Dybala custa 20 milhões por ano para a Juventus, o Lautaro Martins custa entre 12 e 16 milhões por ano ao clube. Ou seja, no balanço, depois o que conta é o que sai, né? Entre imposto e valor líquido para o jogador. E aí, esses dois exemplos servem a pautar, ou pelo menos a considerar, a comparar aquilo que, por exemplo, faz o Milan. O Milan, que está em primeiro lugar nesse momento, e que abriu mão do Donnarumma, como todo mundo sabe,
que pediu um valor que o Milan achou que não fosse giusto pagar. Justo por qual motivo? Por uma questão de equilíbrio econômico. Não pelo valor intrínseco do seu jogador, mas pelo fato que alguns parâmetros não poderiam ser ultrapassados. Então, nesse caso, o Milan agiu de uma forma muito diferente do que fez a Juventus com Dybala e a Inter com Lautaro Martínez. Donnarumma foi embora porque não aceitou a proposta, que era muito inferior a aquilo que ele hoje ganha no PSG. Nem sempre titular, é verdade, mas isso não é o caso aqui, nessa nossa conversa. O que vai acontecer com o Kessie? A mesma coisa. O Kessie não quer renovar. O Kessie quer renovar a valores que o Milan não quer pagar. O jogador vai encerrar o próprio contrato em junho, no ano que vem. Mesma coisa o Romagnoli, que também, talvez o Milan queira, nesse caso, um pouco diferente, enquanto o Kessie teve a tentativa. Acredito que ainda possa se ter uma tentativa, mas acho que está na cara que isso não vai poder acontecer, de renovar. O Milan estabeleceu uma linha diferente. Ou seja, temos parâmetros, temos limites, e além desses limites, nós não vamos. Mas dessa forma o Milan nunca vai ganhar a Champions League. Dessa forma, porém, o Milan vai se estruturando para, talvez, não vai ganhar a Champions League nos próximos 3, 4 anos, mas para poder se tornar sustentável. E dessa forma, sim, quem sabe, chegar a alcançar objetivos maiores. Esse tipo de raciocínio, porém, é um pouco contraditório se a gente pensar, por exemplo, na contratação do Ibrahimovic, que também, assim como o Dybala é resolutivo para a Juventus, Ibrahimovic é resolutivo e é importante para o Milan, é contraditório porque, de fato, você faz um investimento gigantesco para um jogador que pode, sim, e de fato, resolve o outro jogo, mas incide em 10% dos resultados. Porque, pela idade, evidentemente pela facilidade de se lesionar, e pela impossibilidade física de fazer tantos jogos seguidos, acaba sendo um investimento talvez muito elevado, ou não. A estratégia, nesse caso, é uma estratégia de curto prazo. Eu contrato o jogador por um ano, faço eventualmente uma outra opção, valores são altíssimos, mas pelo menos eu sei que isso está balanço esse ano e não prejudico outras situações para o ano que vem. Enfim, uma estratégia para cada uma das grandes realidades do futebol italiano. E uma terceira via, que me parece tomar forma, por exemplo, no caso de outro grande jogador desse momento, grande, talvez ainda tenha que se mostrar de fato grande, mas com certeza que tem grande appeal no mercado da bola europeu, que é o Dusan Vlahovic, o centroavante da Fiorentina, que tem, desde o ano passado, a temporada passada, mostrado interesse, tem chamado a atenção de muitos times europeus e também italianos, e ao qual o Comisso, um presidente bastante vulcânico, talvez não tão assim político como costumam ser às vezes diretores e diretoria de outros clubes, ele deixou muito claro que ele fez uma proposta de um salário que era um salário que era o salário mais alto possível que a Fiorentina já pagou na própria história e que atendeu a todas as exigências que o jogador pediu, mesmo assim o jogador não quis, embora o contrato vença, veja bem, em 2023. Então, o que o Comisso falou? Falou, olha, então estão aberto o leilão. E dessa forma também tentar se reforçar, correndo o risco, porém, de perder um jogador durante a temporada, ou seja, em janeiro, e também correndo o risco de desmotivar
um jogador, desmotivar o treinador, criar problema. Algo que, por enquanto, não tem acontecido. Mesma coisa não tem acontecido com o Kessie do Milan. Mas, nesse caso, o Comisso fez um cálculo econômico, entendeu que, de fato, não ia chegar a um acordo, nem agora, nem em janeiro, nem no final da próxima temporada, e quanto mais o tempo passa, quanto mais se desvaloriza. Com a entrada em caixa dos 60 milhões que o Comisso pede, que possivelmente ele possa conseguir, quem sabe do Tottenham, do Conte, ou quem sabe do Atlético Madrid, ou de outros times que têm chamado a atenção, com esse dinheiro pode, de repente, comprar 2 ótimos jogadores, embora atacante seja caro, mas pode dar uma cara diferente ao time e manter a própria qualidade. Ou seja, qual caminho seguir? Qual é a vossa opinião? Qual aquilo que vocês pensam em relação a isso? O mercado está cada vez mais caminhando para esse tipo de situação. Ou seja, quase você não compra jogadores, ou você compra jogadores que têm um contrato que acabou de ser renovado. Vou fazer um exemplo. Bastoni acabou de renovar o contrato. Lautaro Martins acabaram de renovar o contrato. É muito provável que eles sejam vendidos no final do ano, da temporada, porque a Inter está numa situação econômica bastante complicada. Isso, embora seja negado, é uma das coisas mais prováveis. Nesse caso, quem for comprar, vai comprar caríssimo, porque vai comprar somente ao preço que a Inter quer, porque tem em mãos um contrato. Um contrato que, porém, também é caríssimo, caso não apareça nenhum comprador. Né? Então, tem os dois lados da moeda. Né? A forma é renovar a valores altíssimos, pagar absurdos, totalmente... o que acontece, inclusive, é colocar para cima o teto. Né? Por exemplo, por que o Dybala quer 10 milhões? Porque o De Ligt ganha 8 milhões. Então, se o De Ligt ganha 8, o Dybala quer 10, porque ele é capitão, porque ele é atacante. Né? Então, isso vai só fazendo fermentar o teto de salários. Isso tudo, essas são considerações que podemos estender muito bem a outras situações em campo europeu, mas, nesse caso, são bastante peculiares de times que têm um desempenho, nesse momento, bastante diferente no campeonato italiano e, ao mesmo tempo, quase diametralmente oposto nas Copas Europeias e que têm que lidar com situações de renovação ou de não renovação de jogadores chaves do próprio plantel. Obrigado. Falem a vossa opinião, comente aqui, estaremos sempre respondendo. Continue seguindo o Calcio Parlato, nos vemos por aqui.